Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para um entendimento muito especial da Palavra de Deus. Estamos aqui, com a nossa Bíblia aberta, tá? Nós vamos para mais um entendimento da Palavra de Deus, para que nós possamos cada vez mais avançarmos, não é? No Evangelho eterno. Este Evangelho que está fazendo a diferença, queridos. Isso aqui não é brincadeira. Meus queridos, que Deus é esse que está nas religiões aí? Que Deus é esse que está sendo pregado nas denominações, principalmente a denominação evangélica? Que Deus é esse? Esse Deus eu não quero. Um Deus que exige dinheiro para ele fazer alguma coisa por você. Um Deus que exige que você esteja dentro de um templo com a placa na frente chamada igreja. Um Deus que ele gosta, adora barganha. Um Deus que, se você não se sacrificar tudo que você tem por causa dele, ele não te atende e ele não faz nada por você. Que Deus é esse que só aceita que você seja filho dele se você entrar em contradição com a própria palavra e começar a obedecer ao homem? Que Deus é esse que é apregoado nas religiões, que ele está nas campanhas, ele está nas vigílias, ele está na vida do dizimista, ele está na vida daqueles que sacrificam alguma coisa, mas ele não é capaz de estar na sua vida quando você está estudando a palavra dele, você e ele só. Você nunca percebeu que esse Deus oferecido no sistema religioso, ele é inexistente, ele é fictício? Esse Deus não existe, queridos. Que Deus é esse? Que quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você dar a ele, mais ele te dá também. Que Deus é esse? Esse Deus eu não quero. O Deus que tira de mim aquilo que ele mesmo me deu, esse Deus eu não quero. É interessante uma coisa. Quando Deus pediu que as 11 nações de Israel trouxessem o dízimo e depositassem na casa do tesouro, era por que Deus exigia isso? Deus exigia 10% do gado, da ovelha, de hortaliça, dos grãos. Era para ele ou era para sustentar a classe levítica que não podia trabalhar? E essa classe levítica, a classe sacerdotal, a tribo sacerdotal, ela tinha que ser sustentada por alguém. E Deus ali, ele ele designou então que as 11 tribos de Israel pudessem levar 10% de tudo que eles colhiam na roça, de tudo que eles plantavam, colhiam, os animais, levassem então para a casa do tesouro, que era o almoxarifado do templo, era um lugar especial para depósito de alimento, no intuito de sustentar a classe ou a tribo sacerdotal. Agora, tem uma coisa interessante. Os judeus que fizessem isso, que obedecessem à ordem de Deus, levando 10% daquilo que Deus exigia, que nunca foi dinheiro, Deus exigia dar alguma coisa em troca. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. O Senhor, o Senhor, não mudo. Por isso vós, eram os judeus, as
11 tribos de Israel. Eu não incluo as 12 porque isso aqui não era para as 12, era para as 11. A 12ª era para ser sustentada pelas 11. Então isso aqui não está incluindo a tribo sacerdotal não, a tribo levítica. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, ou seja, Deus está falando, se arrependam, se humilham e volte para mim, tornem a me obedecer do jeito que eu quero, do jeito que eu estou pedindo. O Senhor, ele fala assim, tornai-vos para mim e eu tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Era isso que eles tinham se desviado, de estar roubando a Deus no mandamento do dízimo. Isso aqui, queridos, é antigo. Isso aqui é desde a lei das ordenanças, quando ela foi criada. Então nenhum judeu conseguia cumprir completamente isso aqui. Até mesmo em ser dizimista, eles não conseguiam. Por isso que Deus aqui está reclamando. Aí Deus fala, roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando. E vocês mesmo diz, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Com maldição, vocês vão ser amaldiçoados porque vocês me roubam. Vós, a nação toda, presta atenção, vós, a nação, não vós, as nações no singular. Era específico para a nação de Israel. Aí Deus fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Era o templo. Era o templo. Casa. A casa chamada casa de Deus. Não é esse templo que vocês reúnem e chamam de igreja, não. Era o templo em Jerusalém. Diz aqui, para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento, queridos, para que haja, para que tenham mantimento na minha casa. Deus estava falando aqui com os israelitas, se eles levassem o dízimo, não deixassem de entregar o dízimo, não havia falta de alimento. Mas era para quem? Para que Deus ir lá comer? Era para os anjos comer? É para os querubins comer? É para os serafins comer? É para os arcanjos comer? Tem quatro hostes de anjos, né? Anjo, arcanjo, querubins, serafins. Não era não, queridos. Isso aqui era para a classe sacerdotal. Os levitas que cuidavam do templo tinham que ser alimentados com esses alimentos que os judeus, as 11 tribos, levavam. Então Deus diz, para que haja mantimento na minha casa. E depois vocês podem fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Eu vou repreender o devorador para que vocês que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não vai ser estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? O dízimo, no Antigo Testamento, na lei, tinha um propósito, sustentar a classe sacerdotal. Mas Deus daria alguma coisa em troca. Deus repreenderia o devorador, que era os 4 tipos de gafanhoto que havia, não é? Aqui, vê se eu acho aqui em Joel, não é? É Joel, vamos dizer aqui, Joel. Vê se eu acho Joel aqui, para você entender. Aqui está, ó. Joel. Capítulo 1, versículo 2. A partir do versículo 2. Ouve isto, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Terra de Israel. Não era terra, o mundo que existe hoje. Terra de Israel. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto
uma narração a vossos filhos, a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos, ou seja, filhos e netos, né? E os filhos destes a outra geração. Quer dizer, aqui Deus está falando sobre 3 gerações já: o pai, o filho e o neto. Depois do neto viria o bisneto. Então Deus está falando que só aqui está falando de 5 gerações. Então ele fala assim, ó: o que ficou do gafanhoto cortador era uma espécie de devorador. Comeu o gafanhoto migrador, outra espécie de gafanhoto. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, olha só: o gafanhoto cortador, migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Era essas pragas que Deus estava livrando as 11 tribos de Israel, caso eles viessem a entregar 10% das alimentações que eles conseguiam arrecadar ou, não é, tirar da roça. Agora, o sistema religioso, eles não falam uma coisa para você. Deus pedia para que as 11 tribos de Israel levassem 10% daquilo que era recolhido na roça. Beleza. Alguns levavam, outros não. Mas, ao fazerem isso, Deus falava assim: olha, se vocês fizerem isso, eu vou repreender o devorador, para que ele não consuma o fruto da terra. Aí, a vide de vocês do campo não vai ser estéril, diz o Senhor. Ou seja, se eles obedecessem a Deus, tudo que os judeus plantassem, os migradores, os cortadores, os destruidores, os devoradores, não iriam consumir o fruto da terra. Aí, é aqui que está o segredo, ó. Deus exigia, pedia, e se eles levassem o dízimo para a casa do tesouro, Deus iria repreender o devorador. Aí a roça ia ser uma bênção, a criação dos animais ia ser bênção. Aí eu te pergunto: Deus exigia esses alimentos, era para que a classe sacerdotal fosse sustentada. E hoje, por que que os líderes religiosos, eles falam que são sacerdotes do Deus Altíssimo? Para você pensar que esses caras, eles têm que ser sustentados por você. Quando eles pedem dízimo a você e falam que são sacerdotes de Deus, você bota na sua cabeça que aqueles caras lá, eles têm que ser sustentados para você. Mentira! Deus estava falando para a classe sacerdotal levítica e para as 11 tribos de Israel. Hoje, quando você entrega o dízimo em dinheiro ao pastor, ele devia então fazer o quê? Ele devia fazer muitas coisas por você. Se ele se acha Deus, se ele se acha o bambambam da história, o que que o seu pastor faz por você? Quando você leva o dízimo lá, Deus disse a Israel: vocês tragam o dízimo para mim, para sustentar os meus filhos, os levitas, e eu vou fazer que a terra de vocês seja uma terra sã. Vocês produzam muito. Os devoradores vai ser evitado. Eu vou repreender o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador, 4 tipos de gafanhoto. E o seu pastor? Quando você entrega o dízimo para ele, o que que ele faz por você? Ele paga o seu aluguel? Deus fazia. Deus repreendia o devorador. Deus tornava a vide sã, não é? Ele falou assim: o produto da vossa terra, não é? A vossa vide no campo não vai ser mais estéril. O seu pastor, ele faz alguma coisa por você? Ele é o Deus, ele é o seu Deus. Ele é o Deus da sua religião, ele é o Deus da sua denominação. Lá as 11 tribos levavam
o dízimo, eles sabiam que era para sustentar a classe levítica. Mas Deus prometia em troca alguma coisa boa. E o seu pastor? Ele paga o seu aluguel? Ele paga o seu plano de saúde? Ele paga a prestação do seu carro? A prestação da sua casa? Não. Você leva o dinheiro para ele e o máximo que ele faz, o mínimo que ele faz, sabe o que é? É chamar você de pecador. É chamar de você de réu do inferno. Se você parar de entregar dinheiro para ele. O que ele faz por você? Deus fazia por Israel, enquanto eles eram obedientes. E você? O seu pastor está te enganando há quanto tempo, há quantos anos? E você nunca percebeu isso. O dinheiro que você tira do seu filho, da sua filha, da sua mulher, da faculdade do seu filho, o dinheiro que você tira do seu talão de luz, de água, e leva para o pastor, amanhã você está com a luz cortada, com a água cortada, com o seu plano de saúde atrasado, sua conta de telefone atrasada. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você deveria gastar com a sua família, gastar com a manutenção da sua casa, você levou para o pastor. Ô querido, vamos falar uma coisa séria agora? Vamos falar? Responda uma coisa. O que você entrega para o pastor e o pastor diz que você está devolvendo a Deus, por acaso, de onde que Deus tirou esse dinheiro para que você devolva a ele? Você já botou na sua cabeça que Deus, aquilo que você ganha durante a semana, durante o mês, durante o ano, o seu salário, foi Deus que te deu? Se Ele te deu, como que você vai devolver a Ele uma coisa que já é dele? Deus te deu saúde para trabalhar. Se você falar, não, mas eu devolvo o dízimo em gratidão a Deus, mas você devolve a Deus ou pastor? Hein? Por que você então não devolve diretamente para Deus? Se você diz que é dele, o dízimo é dele. Você não está fazendo nada errado, não? Sabe como que você poderia devolver o dízimo para Deus? Se Deus mora no ser humano, no seu espírito, então devolva para Deus em forma de caridade. Se você devolve ao seu pastor, não está em forma de caridade. Se você quer devolver, então, 10% do seu salário para Deus, então olhe para o ser humano que precisa, que é necessitado, e faz uma obra de caridade. Aí sim, eu acreditaria que você está devolvendo para Deus. Por quê? Porque quando Jesus diz, a lei, ela se resumiu em 2 mandamentos. Quais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Ou seja, então quando você faz uma obra de caridade na vida do seu próximo, aí sim você está devolvendo a Deus. Por quê? Por quê? Porque o amor, ele não tem religião. O amor, ele não tem classe social. Amor não tem cor, não tem etnia. O amor não mede estatura, cor da pele. Amor, ele não mede a boniteza. Amor, ele é independente disso tudo. Quando você devolve o dinheiro ao seu pastor e está dizendo que você está devolvendo a Deus, na verdade você está devolvendo ao seu pastor para que ele viva em abundância com o seu dinheiro, e o seu próximo que mora do lado da sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu município, está ali, ó, passando necessidade. Aí eu te pergunto, que Deus é esse que você diz que serve? Esse Deus que faz eu ficar cego para o meu próximo não é Deus. Esse Deus que só faz eu enxergar ao meu pastor, o líder, ele não é o meu Deus. Esse Deus fictício, ele não me representa.
De jeito nenhum. Aí a Bíblia diz aqui, ó, preste atenção. O que Deus ele fala? Capítulo 3, versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Era a manifestação do Filho do Homem, no ano 70. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, a classe sacerdotal. E os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador. Eles são os religiosos de hoje em dia, os que defraudam os trabalhadores e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí entra o versículo 6, que Deus está falando sobre dízimo, falou para a nação de Israel. Queridos, vou falar uma coisa para você, tá? Estude mais a Bíblia, pelo amor de Deus. Esse Deus pregado dentro da religião, ele te representa? Hein? Esse Deus, ele depende do dinheiro do meu salário, não me representa. Esse Deus pregado aí não me representa. Esse Deus que vive dentro das denominações, dos templos religiosos, que você tem que pagar um ingresso para entrar no show gospel, esse Deus, ele não me representa, ele é fictício. Esse Deus que exige que os seus membros cumpram sacrifício, mesmo depois da cruz e do juízo, ele não me representa. Sabe qual é o meu Deus verdadeiro? É aquele que está aqui, ó. É aquele que já fez tudo por mim. É aquele que já fez tudo e não precisa eu fazer mais nada. Somente temer a Ele como filho dele no Espírito. É esse que é o meu Deus, e eu gostaria que você entendesse esse Deus também. Tá bom? Deus o abençoe e continue abençoando ricamente. Outra coisa, eu ia me esquecendo. Você quer entender verdadeiramente tudo sobre dízimo? Eu não vou ler para você porque é grande. Você vá em 2 Crônicas, no capítulo 31. 2 Crônica 31. Estude todo o capítulo, se for possível. Devagar, sem pressa. E você vai entender tudo que Deus falava sobre dízimo. Deus o abençoe. Um abraço aqui ao nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, e a todos os meus inscritos, e que Deus abençoe sempre. Meu querido, se você quer me ajudar a montar o meu estúdio, eu estou investindo, a quantia pode ser de 50 centavos, pode ser R$1. A descrição lá no meu canal está lá o meu número do Pix, que é o meu próprio telefone, tá? Se você sentir de Deus, não faça nada que venha te atrapalhar, que venha te imprensar, não. Qualquer quantia você estará me ajudando, mas eu vou prestar conta aqui, tá? Isso aqui, ó, já foi comprado com dinheiro, tá? Para investimento aqui no meu canal. Eu tenho ali uns aparelhozinhos também de som, uns aparelhinhos de som,
Eu estou investindo aos poucos, né? Eu estou na minha lojinha aqui ainda, né? Mas os meus aparelhos estão aqui e eu estou investindo. E se você achar de Deus, tá bom? De me ajudar, eu agradeço. Mas tudo de acordo com a sua possibilidade, tá bom? Nada de extraordinário. Deus abençoe, um abraço a todos e amém. Fique em paz e Deus abençoe.